As violências racistas contra Vini Júnior não são extremamente pontuais, como disse o presidente da La Liga. Jogo atrás de jogo a gente vai testemunhando isso, né? Na verdade, casos de racismo no futebol são tão recorrentes dentro e fora do Brasil que o assunto virou tema de diversas obras que retratam essas situações emblemáticas. E hoje indico para vocês algumas leituras que analisam as manifestações racistas no futebol, desde o ponto de vista dos torcedores até das próprias vítimas. Bora lá? Então continue assistindo ao vídeo. Eu sou Giovanni Ramos com mais uma dica cultural de domingo. Antes de seguirmos, quero convidar a todos para se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, curtir esse vídeo e compartilhar o máximo que puder. Eu escutei mais uma vez gritos racistas vindo da torcida do Valência. Isso é inadmissível. Para o Vinícius Júnior. Inadmissível. A polícia espanhola prendeu no dia 23 de maio 7 torcedores suspeitos de ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Essas foram as primeiras prisões feitas após quase 2 anos e cerca de 10 casos em que o atacante do Real Madrid foi vítima de racismo no país europeu. A demora de uma ação resolutiva para essas ocorrências é uma das consequências de sucessivos casos de racismo que pairam pelo esporte. Lá em 1950, por exemplo, a Associação Sul-Africana de Futebol impediu a participação de jogadores negros em seu futebol. No período, o país estava sob o regime apartheid, um regime de segregação racial. As coisas não melhoraram desde então. Você se lembra da Copa de 2018? Os jogadores da seleção senegalesa foram alvos de um comentário racista de Alan Sugar, ex-presidente de um clube inglês. O empresário publicou em suas redes uma foto dos jogadores afirmando que os conhecia da praia de Marbella, uma referência aos africanos que vendem mercadorias neste local. Assim como em muitos outros casos, o autor do comentário racista se desculpou dizendo que foi mal interpretado. No futebol temos algumas vítimas notáveis como Roberto Carlos, Aranha, Hulk, Tinga e até mesmo Pelé. Nem o rei do futebol conseguiu fugir de tamanha covardia. O livro Pelé, Estrela Negra em Campos Verdes, da jornalista, pesquisadora e escritora Angélica Basti, humaniza o mito associando o jogador renomado com questões raciais e outras problemáticas em sua jornada. De acordo com a pesquisadora, Pelé teve experiências com racismo desde adolescente, inclusive dentro de campo. Edson Arantes ganhou alguns apelidos ao longo da carreira pelo fato de ser negro, como gasolina, fazendo referência à cor da matéria-prima do combustível, o petróleo. Ainda assim, o jogador passou a vida minimizando que tenha sofrido racismo. Porque o que a gente tem aqui no Brasil é mais um preconceito social, não racial como é nos Estados Unidos, como é... A visão de Pelé talvez vá ao encontro da obra O Negro no Futebol Brasileiro, do jornalista, cronista esportivo e escritor brasileiro Mário Filho. A obra de 1947 se tornou um clássico e uma referência para entender o papel do negro no futebol e também o racismo dentro do esporte. Mário Filho propõe no material uma análise racial do futebol no Brasil desde os seus primórdios. Um destaque da obra é o resgate que o autor faz do racismo no esporte desde a sua criação. Os negros eram excluídos dos clubes brancos e elitistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns clubes populares como Vasco da Gama, Bangu e o São Cristóvão abriram brechas para os jogadores negros que possuíam um talento absurdo. Gilberto Freire chegou a comentar em Sobrados e Mucambos, de 1936, que os pés ágeis e delicados desses atletas eram fruto da capoeira e do samba. Da mesma forma que a obra de Mário Filho foi bastante elogiada pelo estudo do futebol como fenômeno social e a qualidade do material, também houve críticas e polêmicas. O autor tinha uma visão mítica da democratização racial no Brasil através do futebol. Para se ter uma ideia, em 1947, ao final da primeira edição do livro, o autor declara o fim do racismo no futebol. A história provou o contrário com a derrota do Brasil na Copa de 50. Os jogadores negros foram culpados pelo desempenho e a discriminação cresceu, com direito a torcedores chamando os brasileiros de macacos. Moacir Barbosa, goleiro da seleção, era considerado um dos melhores do continente. Após a derrota, não apenas viu sua carreira declinar, mas também foi usado na criação de um estereótipo no futebol brasileiro de não confiar em goleiros negros. Caso você queira ter um ponto de vista não tão romantizado como o de Mário Filho, o livro Veneno Remédio do músico e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik é uma boa recomendação.
No trabalho publicado em 2008, Wisnik dedica uma longa parte do material para analisar a relação do negro com o futebol. Além de revisitar e analisar a obra de Filho e as suas críticas, ponderando também os acertos, o autor analisa os ícones negros consagrados pelo esporte, como Pelé, Ronaldinho e outros, como Garrincha, que tinha ascendência indígena do povo funiô. Por ser mais recente, a perspectiva das consequências da Copa de 50 e a de 58 resultaram no olhar diferente da obra anterior, mas com certeza vale a leitura de ambas para ter uma dimensão maior do histórico entre o racismo e o futebol, que, como mostra o caso de Vini Júnior na Espanha, ainda não chegou ao fim. Gostou do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal e seguir as redes da Alma Preta. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe. E não se esqueça de conhecer a nossa campanha de financiamento e apoiar a Alma Preta Jornalismo. Você encontra mais informações nesse QR Code que está aí na sua tela.